E como um bom governo esquerdista, eles não param de enfiar a mão no bolso do cidadão e das empresas para aumentar a arrecadação. Se a gente voltar no passado recente do Brasil, quando houve a pandemia, e o Brasil foi um dos países que melhor se saíram dessa crise toda, o que o Paulo Guedes fez? Começou a tirar o Estado do cangote do brasileiro. Diminuiu impostos de empresas e de cidadãos. Qual que é a consequência óbvia? Sobra mais dinheiro na economia, que começa a se reaquecer. Então, o governo ganha no volume, porque o cidadão se sente estimulado a gastar. Ele passa a ter um pouco mais de poder de compra. Isso aqui é economia básica. Um governo esquerdista, ele só pensa em aumento de arrecadação pondo a mão no bolso do cidadão, aumentando carga tributária, aumentando o Estado no cangote do cidadão. Eles não conseguem pensar fora desta caixinha. É uma coisa impressionante. Outra coisa, por que eles têm que enfiar a mão no nosso bolso? Porque eles não desincham a máquina pública. Esse é um problema. Esse que é um dos maiores problemas da esquerda. Eles aumentam concursos públicos, aumentam o tamanho do Estado, não aumentam necessariamente a eficiência, apenas o tamanho do Estado burocrático. E, obviamente, para se bancar tudo isto, o cidadão tem que trabalhar quase meio ano para pagar impostos e sustentar esse Estado gigantesco em várias áreas ineficientes. Vamos entrar aqui para a reportagem. Em semana decisiva no Congresso, Haddad intensifica a articulação para aprovar medidas que elevam receita em 47 bilhões. E vocês pensam que tem corte de gastos aqui? Negativo. Vão atacar o nosso bolso. Deixa eu colocar aqui no modo leitura e vamos entrar para a reportagem. Pauta econômica entra hoje em semana decisiva no Congresso Nacional, a poucos dias do recesso parlamentar, que começa no próximo 22 de dezembro. Estão em jogo até 47 bilhões de receita, montante com o qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está contando para alcançar seu objetivo de zerar o déficit público em 2024. Não é certo que essa projeção de arrecadação se confirme, mesmo que os projetos sejam aprovados. Até porque a gente aprendeu com o Paulo Guedes, quando você começa a sufocar muito os cidadãos, as empresas com impostos, não necessariamente vai ter de forma garantida aquela receita. E aqui fala, né, já que os textos foram desidratados pelos parlamentares. Por isso, Haddad intensificará as negociações no Congresso. Na semana passada, ele não foi à reunião do Mercosul no Rio para se dedicar às negociações. Também cancelou a participação no evento hoje em São Paulo, para ficar em Brasília. O projeto que pode levar ao maior volume de receita é a medida provisória que retoma a tributação de empresas que têm benefícios de ICMS para custeio, despesas do dia a dia das companhias. Originalmente, o texto do MP, embasado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, dizia que as subvenções estaduais só poderiam ser abatidas da base de cálculo dos tributos federais quando fossem ligadas a investimentos, como compra de máquinas ou ampliação de fábricas, e não a despesas de custeio. Reforma foi aprovada em 2 turnos nas votações que ocorreram na Câmara dos Deputados em Brasília. Somente essa medida poderia render 35 bilhões aos cofres públicos no ano que vem, pelas contas do governo. Mas a Fazenda aceitou flexibilizar o texto para tentar aprová-lo até o fim do ano e vencer resistências de parlamentares. O mesmo texto também vai incluir mudanças nos juros sobre capital próprio, modalidade de distribuição de lucros de acionistas em grandes empresas. Inicialmente, a expectativa era arrecadar 10 bilhões com essa mudança, mas o texto vem sendo modificado e a Fazenda ainda não tem uma estimativa de arrecadação precisa. Então, dá-lhe arrecadar. Outra proposta que está na fila de votação é a taxação das apostas online, as chamadas BETs, com a qual seria possível arrecadar inicialmente 2 bilhões em 2024. O projeto está no plenário do Senado e enfrenta a resistência da bancada evangélica e até de senadores governistas. Como o relator, o senador Ângelo Coronel, fez modificações na proposta, o projeto ainda precisará passar por nova análise na Câmara. O texto traz uma tributação de 12% sobre a renda das empresas e de 15% sobre o prêmio das pessoas físicas. Além disso, foi adicionada a obrigatoriedade de as bets estrangeiras terem ao menos 20% de capital nas mãos de uma empresa brasileira. No fim de semana, Haddad disse
que é uma luta a aprovar medidas fiscais no Congresso e que o governo não tem base progressista na casa para fazer essa pauta. Aliás, né, Haddad? Pô, o povo brasileiro já paga uma das maiores cargas tributárias do mundo. E a gente não tem serviços de qualidade como retorno. Não temos saúde, não temos segurança, não temos boa educação. É uma várzea esse país. Ainda bem que é uma luta a aprovar mais impostos no Brasil, aumento de carga tributária. Ainda bem, né? Porque já não tá bom a gente trabalhar 5 meses do ano para bancar esse Estado tão ineficiente, com serviços tão precários. O governo vai ter que aprovar meia dúzia de leis maduras para serem aprovadas, que precisam passar para garantir um orçamento mais consistente, diz ele. O tempo está apertado. A medida que trata da chamada subvenção do ICMS nem teve o relatório apresentado na comissão especial do Congresso, que a analisa, o que deve ocorrer amanhã e ainda precisa ser aprovada no plenário das duas casas. A análise da proposta deve ficar para a penúltima semana de dezembro, quando o Congresso também precisará finalizar o orçamento de 2024. O maior desafio será no Senado. O líder do MDB na casa, o senador Eduardo Braga, disse que o governo não tem votos para aprovar a MP, pois MDB, Podemos, PSD e União não apoiam. Essa MP é muito problemática, no Senado não tem voto, o governo vai ter que lutar até o último minuto. Então a gente sabe que vai sair uma conta bilionária, né? É sempre assim, o governo despeja a grana, aí a coisa acontece. O líder do PSD no Senado, Otto Alencar, destacou que associações de empresas protestam contra o fato de o governo querer cobrar impostos sobre investimentos de indústrias que se instalaram fora dos grandes centros e afirmam que as companhias têm custo elevado com frete. Sugere que seja cobrado imposto sobre a distribuição do lucro a sócios. Aprovar aumento de imposto no Congresso não é fácil, mas também, de novo, né? A gente já paga muito imposto para pouco serviço de qualidade. Da forma como está, não passa, nem mesmo aumentando o desconto de 65% para 80% no pagamento do tributo que deixou de ser feito nos últimos anos. O governo já aceitou aumentar o desconto para o pagamento de estoque de impostos, que, no entendimento da Fazenda, é devido pelas empresas, como sugeriu Alencar, mas negocia outros detalhes do texto com deputados. Só depois o projeto vai para o Senado. Otimismo na Câmara, então ruim para nós. Líderes que conversaram com o Globo sob anonimato afirmaram que o governo precisará fazer um esforço de articulação e pagar emendas parlamentares de anos anteriores. Eles afirmam que existem emendas não pagas dos anos de 2019 a 2022 e que o governo prometeu executar apenas o valor da dívida do ano passado, o que teria irritado parlamentares. Então a gente paga a conta, inclusive, dessa aprovação de mais impostos no nosso cangote. Na Câmara, os governistas estão mais otimistas. Vejo como um desafio diante da quantidade de matérias e complexidade dos temas. Porém, havendo concordância das casas, acredito que dá tempo para que as matérias sejam apreciadas, disse o líder do Republicanos, Hugo Mota. O mesmo sentimento é compartilhado pelo líder do PSB, Felipe Carreiras. Acho que tem chance de a medida provisória do ICMS ser votada ainda nessa semana. Ou seja, então tem chance de passar, certo? A briga de Haddad contra o tempo inclui ainda a reforma tributária, uma prioridade do presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira quer finalizar a votação do texto nos próximos dias. A pauta dessa semana, no Senado, será dominada pelas sabatinas do ministro da Justiça, Flávio Dino, que para mim está aprovado, indicado ao Supremo, e de Paulo Gonet, indicado à PGR. Na quinta-feira está marcada a sessão conjunta do Congresso para apreciação dos vetos presidenciais. Das 4 medidas de arrecadação perseguidas por Haddad, somente o projeto de lei sobre a tributação de fundos offshore no exterior e fundos exclusivos focados na alta renda foi aprovada nas duas casas até agora. O texto aguarda a sanção presidencial, o que deve ocorrer no começo da semana. Então, é uma coisa que eu penso, né? Em se falando de governo de esquerda, a gente pode ter quase duas certezas. Que a violência vai aumentar, né? Quase uma certeza. E a outra quase certeza, mesmo assim, é que vai ter aumento de carga tributária. Vão aumentar os impostos, não vai ter enxugamento da máquina pública, não vai ter uma redução desse Estado gigante e ineficiente. E por isso que sempre vão colocar a mão no nosso bolso, no bolso dos empresários, das empresas, enfim. São 2 pontos que para mim são quase certezas, mais de 90% de chance de ocorrer. Aumento de violência e aumento de impostos de carga tributária no cangote, no lombo do cidadão e dos empresários.
Mas até aí não dá para se surpreender. Esse costuma ser o modus operandi da esquerda, pelo menos aqui na América Latina, historicamente no Brasil também. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acham disto. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.